Então, pessoal, vamos lá então para a palavra? Salmo de número 23, a palavra do Senhor nos diz assim: O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Ele me faz repousar por pastos verdejantes e leva-me para junto das águas do descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice vai transbordar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Pois é, meus irmãos, o salmo ele é atribuído a Davi. E talvez esse é o salmo mais conhecido, ou talvez o livro mais conhecido por todas as pessoas. Esse, o salmo de número 91, as pessoas elas conhecem demais. Geralmente as Bíblias estão abertas nesses salmos, né? E ele, como eu falei, ele é atribuído a Davi, o rei Davi. Então, na verdade, esse salmo é uma composição, é uma música, é uma poesia em que o autor está inspirado por Deus para justamente falar do cuidado de Deus para com a vida daquele que é rendido ao Senhor. E a figura que é usada é uma ovelha. E a ovelha, ela é um animal muito dócil. A ovelha, ela é um animal que não consegue se defender sozinha. Ela não consegue perceber o perigo. E os pastores, que são aqueles que cuidam das ovelhas, necessitam constantemente vigiar as ovelhas para evitar as presas, que os leões, que os ursos, que as feras venham e devorem, mas também o caminhar, o andar das ovelhas, elas precisam ser conduzidas, elas precisam ser levadas, que nós vamos falar com vocês ao longo dessa mensagem. Então Davi, mais do que nunca, ele tinha sido um pastor. Vocês lembram quando Davi ele foi chamado para ser o ungido? Ele foi tirado lá de trás da manada das ovelhas. E ele tinha experiência. Quando ele foi enfrentar o gigante Golias, ele sabia que a experiência dele de lutar até contra leões e ursos seria de grande serventia para a sua vida. Então Davi sabia o que a ovelha precisava, aonde ela necessitava ir, o que ela comia, o que ela bebia, quais eram os medos, quais eram os principais cuidados. Davi conhecia as ovelhas como ninguém. E aqui, quando ele compõe essa música, que inspira as nossas vidas e que profeticamente ela traz uma alusão a Jesus Cristo de Nazaré, nós podemos nos emocionar. E esse texto, que era apenas algo que ficava aberto lá na sua cabeceira, ou que você fala sempre, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, músicas para você ver, você vai poder encontrar e ver a realidade. Então, no primeiro versículo já diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não quer dizer que tudo aquilo que você quiser, você vai ter. Mas fala de que o pastor conhece a necessidade daquela ovelha e não vai deixar faltar nada para ela que ela realmente necessita. Se a gente perceber, esse é o cuidado de Deus para com a nossa vida. Deus nos dá além do que precisamos. Deus nos dá falta do que nós precisamos. Mas Deus sabe do que realmente você precisamos. Porque Ele é o bom pastor, né? Jesus falou assim: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecida. Então, Davi ele fala com a propriedade de quem conhecia e sabe que o pastor não vai deixar faltar nada para o seu rebanho. No versículo 2 diz assim: e ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Mais uma vez, como eu falei, a figura do pastor, de conduzir, de fazer com que ela vá aos pastos verdejantes, porque lá em Israel, o relevo ali era
pedregoso, de muita seca. E para que as ovelhas pudessem comer um bom pasto, tinha que ser levado. Não é como hoje, a criação de gado, a criação de ovelhas, onde que as pessoas fazem cercas e ali cuidam para que as ovelhas fiquem comendo naquele lugar. Não, eram pastagens nativas, não haviam cercas. E o pastor ele tinha que perceber quais eram as melhores pastagens, aonde levar aquele rebanho. Rebanho esse, as ovelhas que não conseguiam discernir, saber até mesmo o que era melhor para elas. Então, para que as ovelhas pudessem ter pastos, o pastor tinha que levá-las. Assim é o bom Deus com a sua vida, não é? Assim somos nós que cuidamos das nossas ovelhas. Nós sempre queremos conduzi-las à palavra verdadeira, ao alimento espiritual real, para que elas venham ser saciadas, para que as ovelhas não tenham fome, para que as ovelhas não se enfraqueçam. E o cuidado do pastor naquela época era muito grande, e Davi sabia disso, e nós sabemos que nós precisamos do cuidado do Senhor. Então, Deus cuida do seu povo, eu posso te dizer isso. Eu declaro isso na sua vida, Deus está cuidando de você, amém? Receba essa palavra, Deus é o bom pastor e Ele está cuidando de você. Mas como? Ele está te levando aos pastos verdejantes. E Ele diz aqui, e também está levando junto das águas de descanso. Nada melhor do que um dia no deserto, um dia onde que muito sol, as ovelhas necessitando aquele pelo grosso, de ir para umas águas tranquilas, águas de descanso, para que traga o refrigério para a alma delas, né? Para o corpo delas. Assim é o bom Deus, nos alimenta e nos conduz para que a nossa alma seja saciada completamente da palavra, da verdade do Senhor. Então, o Senhor cuida de você, o Senhor se importa com você sim. Salmo de 23 fala de um pastor que sabia o cuidado dele para com as ovelhas e sabia que ele era uma ovelha nas mãos do Senhor. E eu quero te perguntar, você se considera uma ovelha do Senhor? Você deixa Deus cuidar da sua vida? Você deixa Deus te conduzir aos pastos verdejantes e às águas tranquilas para que você tenha descanso da sua alma? Permita isso na sua vida. E é isso que Deus quer fazer. Nós não estamos cansados. Nós não podemos estar cansados, porque Deus tem cuidado de nós, não é verdade? E nós temos alguém que cuida da gente, isso é mais importante. Nós sabemos que tem alguém que olha por nós. Nós sabemos que o nosso Deus é aquele que está lá nas alturas, mas Ele tem o olhar individual para as nossas vidas. Um rebanho pode ser muito grande, mas o pastor conhece individualmente as ovelhas. E como eu falei, as ovelhas o conhecem, basta chamar. Basta falar que ela já conhece a voz do seu pastor. As ovelhas são dependentes do pastor. Nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos de ouvir a voz do Senhor, de sermos conduzidos pelo Senhor. No verso 3 diz assim: refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. A ovelha, ela precisa de ser conduzida pelos caminhos da verdade, pelas veredas da justiça. Lá em Israel, como eu falei, não haviam caminhos, eram pastagens, morros, depressões, abismos, em que a ovelha precisava ser conduzida, senão ela caía, senão ela não conseguia saber que lugar ela dá o passo, e o pastor ia conduzindo ela de forma muito interessante. E aqui fala no verso 3, pelo amor do teu nome, nos guias pela vereda da justiça. Então, nós bem sabemos que nós não temos a capacidade de aumentar um côvado da nossa vida, um côvado da nossa altura. Nós não podemos apenas vigiar para que as coisas não aconteçam. Nós sabemos que precisamos do olhar do Altíssimo, porque a Bíblia fala que o olhar do Senhor é como o olhar das águias, um olhar que olha em todas as direções,
que lá das alturas ele consegue enxergar nós aqui embaixo e sabe o buraco que estamos para cair, o caminho da verdade que está diante de nós, a mentira e o engano deste mundo que está perto para nos trazer dúvidas, para nos desviar do caminho do Senhor. Então essas somos nós, as ovelhas do Senhor, e precisamos dessa condução da parte do Senhor, total dependência do Senhor. Eu quero estar sempre dependente do Senhor. Eu quero estar sempre sendo conduzido pela palavra da justiça. E aqui ela tem o bálsamo do Senhor, a unção do Senhor. E aqui tem o alimento das nossas almas verdadeiro. O verso 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, eu estou sendo conduzido pelo meu Deus. Ele me conduz pelo caminho, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, um lugar terrível, um lugar de dificuldades, um lugar que eu não consigo enxergar, o bom pastor está ali. Ele não vai me deixar ter medo, eu não vou ter medo. Por quê? Porque o Senhor está comigo. A certeza é que nós temos um Deus Emanuel, Deus conosco. Ele está comigo nas bênçãos, nas alegrias, mas também Ele está comigo nas dificuldades, nos caminhos, nos vales da sombra da morte. Quando você perde alguém, quando ninguém mais te quer, você sabe que pode contar com Ele. Esse é o vale da sombra da morte. Deus, Ele quer te conduzir pelos caminhos, mas ainda assim, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque o Senhor está contigo. O cajado, o bordão do Senhor, Ele te consola. O cajado fala, o cajado do pastor, ele tem uma ponta assim, ó, como se fosse um cabo de sombrinha, para aqueles que não conhecem. E muitas vezes o pastor precisa de pegar aquele cabo no meio do corpo da ovelha e tirar ela de um buraco. Muitas vezes a ovelha está perto de cair, ele puxa com aquele pedaço de pau e conduz ela. O cajado fala da direção do Espírito Santo. Deus, Ele dirige a sua vida, creia nisso. Permita que seja assim. Se você hoje está andando pelo vale da sombra da morte, não reclame, porque Ele te conduz pelo caminho, pela vereda da justiça. Mas o Salmo, Davi dizia isso porque mesmo que o pastor quer conduzir as ovelhas para o bom caminho, muitas vezes ela pisa em falso, muitas vezes ela passa pelos vales da sombra da morte. Muitas vezes, mesmo vigiando, vem o lobo tentar atacar, mas o pastor vai lá e com o seu cajado e retira aquela situação. Bate naquele animal que está tentando ceifar a vida. Assim é o Espírito Santo na nossa vida. Reconduz a nossa vida para o caminho da justiça. Reconduz o nosso caminho pelo caminho da verdade. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa bem-aventurada é servir a Deus e ter certeza que estamos no caminho do Senhor. Você tem certeza que está no caminho com o Senhor? Você está vivendo essa realidade? Declare aí, sim, eu estou vivendo. Escreva aí nos comentários, eu estou vivendo. Eu quero interagir com você para que Deus traga consolo também para a minha vida. Verso 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Oh, coisa difícil, hein? Que coisa difícil. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Fala do perdão. Fala de que a gente precisa não ter adversários, inimigos, que nós precisamos repartir o pão, viver em harmonia com as pessoas e saber que Deus é mais, que Deus está na nossa frente. E que muitas vezes, quando a gente libera o perdão, muitas vezes, quando a gente está diante daqueles malfeitores, daqueles que nos trazem coisas ruins, nós temos que estar sempre prontos para sentar à mesa, para dizer assim: eu estou caminhando no caminho do Senhor. O meu caminho é de vereda de justiça. Então, se o meu adversário quer estar comigo, que assim esteja. Me fala, quando eu lembro disso, eu estou lembrando agora daquele momento em que Jesus ceou, até mesmo ao lado daquele que o iria negar e ao lado daquele que iria entregá-lo para os sacerdotes. E Jesus sabia de todas as coisas, mas mesmo assim estava ceando ali. A mesa é um lugar de reconciliação. E Deus quer isso. As ovelhas do Senhor precisam de andar em harmonia. Vocês já viram um rebanho de ovelha, como que ela anda em harmonia?
Deus, Ele quer que você também ande em harmonia, em equidade, em perdão. São atributos que tem Deus que nós precisamos de trazer para as nossas vidas também. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Louvado seja o nome do Senhor. O óleo da unção, o óleo da cura, né? O óleo que era passado sobre as ovelhas, sobre as feridas, é o mesmo óleo da unção. E nós sabemos que Deus, Ele cuida de nós. Os pastores cuidam das ovelhas passando aquele óleo onde tem uma bicheira, onde tem um machucado para que uma mosca não pose. E nós sabemos que quando nós fazemos assim, quando nós perdoamos aquele que nós temos que perdoar, quando nós vivemos deixando que o óleo do Senhor cure a nossa vida, o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, o nosso cálice vai transbordar. Cálice transbordar fala da bênção do Senhor na nossa vida, que sai de dentro de nós, daquela palavra de Jesus para a samaritana: quando você tomar dessa água, uma fonte de água viva fluirá de dentro de você. Fala disso, de cálice transbordando. Não é cálice pela metade como esse copo, mas fala de transbordar. Transbordar fala de que ele não para de estar cheio. É uma fonte insaciável. É assim que Deus quer a nossa vida. O verso 6 e último diz assim: a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. É isso que nós queremos, é isso que a ovelha ela precisa, de ser conduzida, de ser tratada, de ser remida, para que os dias sejam bons. Em épocas tão más, num mundo tão maligno, num mundo em que nós temos tantas diferenças, nós sabemos que a bondade e a misericórdia do Senhor vão nos seguir, vão estar conosco todos os dias da nossa vida. Que coisa linda isso, gente! Isso é profundo demais. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa vontade, essa é a minha vontade. Vou te dizer uma coisa: a minha maior alegria é de estar morando com o Senhor perpetuamente. Por isso é a minha oração: Deus, que eu possa viver nos teus atos. Um dia vale mais nos teus atos, ó Deus, do que 1000 nas tendas da impiedade. Ou seja, um dia na presença do Senhor vale muito mais do que viver 1000 fora da presença de Deus. Creia nisso. Que a bondade, a misericórdia possam seguir a sua vida para todo sempre. E que você possa estar com o Senhor também para todo sempre na casa dele. Porque na casa do Pai há fartura, na casa do Pai há alimento, na casa do Pai há proteção, na casa do Pai há direcionamento. Quem é filho, quem morou com os pais, com um bom pai, sabe o que é o cuidado do Pai. Quem é pai sabe do que nós temos que zelar pelos nossos filhos até eles terem uma condição de caminhar com suas próprias pernas. Então, essa foi uma síntese do Salmo 23. E eu vou fazer uma oração para que Deus abençoe a sua vida e depois nós vamos encerrar este vídeo. Feche os seus olhos e pense na sua necessidade e diga no seu coração: eu quero ser conduzida pelo Senhor. Pai querido, em o nome de Jesus, abençoe, Senhor, a cada um que está ouvindo essa mensagem. Que essa palavra, Senhor, possa penetrar nos seus corações, nas suas almas, nas suas intenções, nas suas mentes. Meu Deus, ceifando toda enfermidade, retirando toda dúvida. Meu Deus, reconduzindo essas ovelhas perdidas, ó Deus, para o pasto do Senhor, para o aprisco do Senhor. Porque o Senhor é aquele que cuida, meu Deus, de todas, desde as 99 até aquela que se perdeu. Senhor, vai ao encontro das ovelhas perdidas, vai ao encontro daqueles que se afastaram do caminho, vai ao encontro daqueles que estão perdidos neste mundo, Senhor, de tantas ofertas, que eles possam viver essa realidade, Senhor, de bondade, de misericórdia, e também que eles possam habitar sempre na casa do Senhor. Amém, amém e amém. Eu mais uma vez vou te pedir: se inscreva nesse canal. Toda sexta-feira nós temos uma mensagem nova.
Eu te peço que você curta o vídeo e também encaminhe para os seus amigos. Eu tenho certeza que sempre tem alguém pronto, necessitado para ouvir essa palavra. Então, que Deus te abençoe e Deus te guarde.